Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, na noite desta quinta-feira. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Sora, além do nosso site jefasorocaba.com, onde nós colocamos ali as nossas palestras, né? Quando fazemos ao vivo, né? A gente transmite ali ao vivo. Quando é gravado, né? Como é o caso de hoje, as palestras ficam ali arquivadas no nosso site, né? O pessoal pode acompanhar, né, as palestras que já foram ao ar. E quero mais uma vez, né? Como sempre faço aqui, agradecer a vocês que não só assistem, né? Não só prestigiam as nossas palestras, mas também compartilham, né? Encaminham, né? O vídeo da palestra, né? Para uma pessoa que de repente esteja precisando, né? Isso é muito importante, né? A divulgação do bem do Espiritismo é sempre muito importante para todos nós. Vamos fazer aqui a nossa prece de abertura então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam presentes conosco, nos ajudando, nos auxiliando em mais esta tarefa do bem, pedindo a espiritualidade amiga que envolva com muito amor e muita luz a nossa companheira Celina, que gentilmente aqui atendeu o nosso convite para fazer essa palestra. Que seja, Senhor, uma noite de muita luz e de muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recadinhos, né, para o pessoal que está acompanhando agora, né, as nossas palestras, ainda não conhece o nosso centro também, né, aliás, fica aqui a oportunidade, né, o convite, né, para o pessoal conhecer o nosso centro espírita. Então, as nossas atividades, toda quinta-feira a palestra online às 8 da noite, no primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho presencial de assistência espiritual aos animais e também o atendimento de reiki e cromoterapia. Aliás, quero agradecer, né, imensamente o pessoal que tem comparecido, né, e fazer um pedido, né, o pessoal que tem ido, que tem agendado, né, que a gente ainda tem feito por agendamento os nossos trabalhos, para o pessoal que não, de repente não puder ir, acontecer alguma coisa, que por favor nos avise com o máximo de antecedência, porque como a gente faz ali um número limitado, né, de atendimentos, aí de repente a gente encerra o agendamento, alguém que queria ir acabou não indo, e aí alguém que agendou não foi, então a gente pede a compreensão aí do pessoal, por favor, né, quem agendar, né, que faça o agendamento, né, tendo aí um mínimo de certeza que vai poder comparecer no trabalho, e se não puder comparecer por algum motivo, avisar com o máximo de antecedência possível, né, uma gentileza aí que a gente pede para o pessoal. E um novo trabalho, né, que a gente iniciou agora no mês de novembro, o atendimento presencial nas quintas-feiras, né, na verdade é um plantão, né, de atendimento fraterno para os humanos, o passe, o reiki e também a cromoterapia, para o pessoal que quiser passar. Então, toda quinta-feira, das 4 da tarde até as 6 horas da tarde. Para esse trabalho de quinta-feira, pelo menos por enquanto, não há necessidade de agendamento, é só comparecer ali no nosso centro, né? Entre 4 e 6 da tarde é o horário que a gente está ali para atender o pessoal, né? Não só os humanos, mas também os animaizinhos, afinal, o nosso centro ele é voltado aí para os nossos irmãozinhos menores, tá? Ainda na quinta-feira, né, que é o dia de hoje, nós temos as vibrações à distância, né? Logo depois da nossa palestra online, então quem quiser, de repente não pode ir presencialmente no centro, né? Então só mandar para a gente os dados para vibração à distância e, como eu falei, o nosso trabalho presencial no primeiro e terceiro domingo do mês faz ali o agendamento pelo nosso site, tanto para os animais como atendimento de reiki e cromoterapia no primeiro e terceiro domingo do mês, ok? Nossa cantina do Jefa, né? Nossa cantina, nosso bazar do Jefa, né? Tem feito muito sucesso aí os comes, né? Tanto salgados como doces, né, pessoal? Tem gostado bastante, a gente agradece, né, imensamente o pessoal que tem nos ajudado, né, comprando alguma coisinha, levando alguma coisinha para casa, né, porque o dinheiro da venda aí desse bazar, né, tanto dos comes como dos livros, né, serve para a manutenção das despesas do nosso centro. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos sempre de coração, né, toda ajuda sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro, né, funcionando. A gente sempre fala aqui, né, que a espiritualidade nos ajuda muito na parte espiritual, mas a parte material, nós é que temos que fazer a nossa parte aqui, então toda ajuda é sempre muito bem-vinda e eu sempre agradeço aqui o pessoal que tem nos ajudado. Colocar aqui na tela a nossa companheira querida Celina Sobral, gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a gravação aqui da nossa palestra. Celina, uma pessoa muito ocupada, né, tá sempre para lá e para cá, inclusive, né, viaja não só longe, né, como também aqui para o estado de São Paulo. Então, Celina, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez online aqui ao Jefa Sorocaba, Celina. Gratidão, Wilson, querido. Saudade de você, viu? Saudade de vocês todos aí, porque a energia a gente sente, chega até a gente. Eu saúdo a todos,
internautas, saúdo o pessoal do Jefa, Sorocaba, inclusive os mentores que nos dão toda essa sustentação, né, Will? Para que a gente possa sempre estar junto, dentro do possível. Eu queria estar muito mais com vocês, mas dentro das possibilidades a gente vai dando um jeitinho. Gratidão pelo convite, gratidão pelo carinho de sempre. Uma felicidade, uma honra para mim estar com vocês aqui. Alegria toda nossa, Celina. Você é sempre muito requisitada, né, em vários centros espíritas, né, não só aqui no estado de São Paulo, né, em outros estados também, né? Então, muito obrigado realmente pela sua presença aqui. E o tema, né, escolhido pela Celina hoje, um tema muito fácil, né, da gente falar, um tema que todo espírita tira de letra, né? Orgulho e humildade. Espírita não é orgulhoso, todo espírita é humilde, né? Só que não, né? Vírgula, só que não. Mas é um tema muito importante para a gente refletir, né, Celina? Porque a gente fala tanto, né, disso, a gente lê tanto, né, nas obras da codificação, né, em livros, né, em romances, em livros de estudo, né, e nunca é demais, né, a gente reforçar esses conceitos, porque quando a gente menos espera, né, quando a gente está ali, a gente cai, né, na tentação, né, de ser orgulhoso, de não ter humildade no coração, né, e exemplos, né, dentro da doutrina espírita mesmo não nos faltam. Então acho que é um tema muito oportuno, né, para a gente refletir na noite de hoje, né, Celina? Sim, a gente se baseia no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito, no seu item 11, que é Instruções dos Espíritos traz realmente o orgulho e a humildade que está super ligado um no outro, né, Will? É o que você falou, nossa, ainda mais a gente que está estudando, que a gente quer ser, entender um pouquinho o Espiritismo e ser um pouquinho espírita, um pouquinho mais cristão, a gente tem que tocar nesses dois assuntos, porque é o que atravanca e é o que liberta, ao mesmo tempo, quem pretende estudar a doutrina dos espíritos, né, Will? Pois é, e exemplos não nos faltam, né, Celina? Acho que o grande exemplo, né, tirando Jesus, né, obviamente, que está, né, num patamar muito elevado, mas acho que um grande exemplo, né, que eu pelo menos gosto muito de citar em palestras, gosto muito de falar a respeito, é o nosso querido Chico Xavier, né, que esteve, né, até 20 anos aqui com há 20 anos, né, que ele desencarnou, esteve, né, inclusive foi lançado agora, né, recentemente, né, um vídeo documentário, um filme documentário, né, sobre ele, com cenas inéditas, ainda não tive a oportunidade de assistir, mas acho que é um grande exemplo, né, para todos nós, porque acima, né, do Chico espírita, né, que todo mundo conhece, né, dentro da doutrina, é o Chico ser humano, né, porque ele foi eleito, né, pelos brasileiros, né, como o maior brasileiro de todos os tempos. E não foi eleito só pelos espíritas, né, foi reconhecido, né, por pessoas de outras denominações religiosas, né, como um grande exemplo, né, de humildade, de amor ao próximo, né, e não, acho que tenho certeza, tirando a peruca, né, que a gente vê no filme lá, que fala dele, acho que tirando essa parte, né, que nem sei se dá pra gente chamar que é uma vaidade dele, mas ele está muito acima de todos nós, né, Celina? Acho que é um grande exemplo, né, para a gente se espelhar, para a gente tentar, pelo menos, se aproximar, né, daquilo que o Chico fez, né, de toda a sua obra, né, não só a obra espírita, mas toda a sua dedicação, seu amor às pessoas, né, um exemplo fantástico, né, para todos nós, né, principalmente para nós espíritas, né, Celina? Não, eu sou, como sempre, muito bem intuído, muito bem envolvida espiritualmente. Não podia ter um exemplo mais feliz do que o do nosso querido Chico Xavier, desculpem. Exemplo de humildade, exemplo de cristão, maior médium do Brasil, em várias situações que eu acredito que qualquer um de nós poderíamos, né, nos derrubar, ficar estendidos no chão ali. Ele nos dava esse exemplo de humildade, de grandiosidade e de luz no espírito, né? O que a gente vai chegar lá mais cedo ou mais tarde, vamos alcançar, né? E daí seguindo a nossa caminhada evolutiva. Mas quando a gente pensa no Chico, não dá para pensar em outra coisa a não ser o perfume que exalava do espírito, a cordialidade, o carinho para todo mundo e como ele estava longe desse orgulho, né? Porque mesmo tendo de vez em quando algumas situações e algumas colocações que Emmanuel puxava rapidamente a orelha dele, era tudo ensinamento para todos nós, né, Wilson? Eu lembro muito de uma situação, pode falar aqui rapidamente? Claro, Eu a lembro palavra é muito toda do... sua hoje, Celina, por favor. Não, é nossa, é nossa. É uma situação que Chico Xavier estava no trabalho dele, e aí uma senhora completamente descontrolada, desequilibrada, foi lá, chamando para que ele aplicasse um passe, e desesperada. E ela ficou um bom período do tempo lá, esperando e chamando e gritando,
na frente do trabalho dele, e na hora que ele conseguiu um tempinho de dizer que não podia ser naquele momento, que ela tinha que esperar ele terminar o trabalho, porque ele tem, né, tinha a família dele para cuidar e levar o dinheiro, e tinha a responsabilidade dele dentro da empresa, ela pegou, machucou ele, bateu no rosto dele, machucou ele todo, xingou e falou: Você vai me aplicar o passe agora. E ele, sabe, todo machucado, foi para o banheiro, desesperado também, né, lá dentro da calmaria dele, conversou com Emmanuel, como sempre, né? Emmanuel sempre, o nosso Emmanuel dele, chegou e falou para ele: Olha, se acalma. Aí ele falou: Como é que eu vou aplicar o passe do jeito que eu estou e com toda, né, essa revolta que ela está? E olha, ela me machucou toda, eu estou no meu trabalho. E aí Emmanuel falou para ele: Você vai aplicar o passe. Aí Chico falou, mas eu estou errado, eu não estou errado. Emmanuel falou, você não está errado, você está certo, né? De estar chateado, de estar triste, de estar chorando. Mas ela está desequilibrada e ela precisa do auxílio. Ele se recompôs um pouquinho, chamou ela lá num lugar separado e aplicou o passe nela. Ela se acalmou e foi embora. E aí depois foi comentado isso, no dia seguinte o chefe dele lá, na época se chamava chefe, né? Perguntando o que aconteceu com o rosto dele, que estava todo machucado, e ele falou que bateu no guarda-roupa. E aí o chefe dele falou, ué, mas dos dois lados você caiu, bateu no guarda-roupa, né? E, quer dizer, ele não apontou o dedo para a senhora desequilibrada que o machucou, que xingou, que desfez dele, e depois se soube que ela realmente entrou em equilíbrio e mudou toda uma situação. Mas olha o que é um exemplo de humildade, né, Will? Será que a gente conseguiria se recompor e modificar uma situação interior de sentimento a esse ponto? Né? De respirar fundo, conversar com o mentor e dizer, vamos lá fazer o que tem que fazer. É difícil, hein, Will? É muito difícil. Você que faz palestras, né, em vários lugares, né, muito mais do que eu, deve saber, já deve ter passado por situações como a que eu vou relatar aqui também. É muito comum, às vezes, você estar fazendo palestra e sempre tem, às vezes, tem alguém ali que, de repente, interrompe o seu raciocínio, às vezes nem por maldade, mas acaba interrompendo o seu raciocínio, às vezes faz perguntas, né, que não tem, às vezes, nem a ver com o tema, né, enfim. Às vezes é mais para perturbar realmente do que poder ajudar. E eu, pelo menos, né, agora nem tanto, mas no começo eu ficava muito incomodado com isso. Né, o meu pai, que sempre me acompanha nas palestras, né, um dia ele comentou comigo, falei, nossa, se fosse eu sairia no tapa com a pessoa, porque eu não conseguiria ter esse sangue frio, né, de ouvir, de deixar a pessoa falar e às vezes interromper o raciocínio, né, falei, realmente não é agradável, não é muito bom isso. Mas mesmo assim, né, a gente tem que minimamente, né, ter um mínimo de controle ali. Então, em situações assim muito menores do que essa que você relatou do Chico, a gente às vezes já fica, né, chateado, né, para não dizer bravo. Imagine essa situação do Chico, né? Então, por isso que eu, né, coloquei aqui que acho que é o grande exemplo, né, para todos nós, né, de humildade, né, de amor ao próximo, né, atendia, né, as pessoas muitas vezes em locais, né, às vezes não tão ortodoxos assim como você falou, né, dava abraços nas pessoas, né, até aquele caso, né, daquele senhor que ia todo fedido, né, todo sujo, né, e ele abraçava a pessoa e conversava com a pessoa, e as pessoas, né, ali, quem trabalhava perto dele, saía de perto porque não suportava o cheiro daquele senhor, e ele com toda a humildade do mundo, com toda a amorosidade, né, ele atendia aquela pessoa. Então, acho que não tem, pelo menos para nós espíritas, né, um exemplo mais palpável, né, do que esse, acho que não tem. E a gente tem que realmente se espelhar em tudo aquilo que o Chico fez, em todo o ensinamento que ele deixou pra gente, né, através do Emmanuel, dos outros bons espíritos que o acompanharam. Mas a gente realmente, acho que numa situação como essa, eu sinceramente, eu falo por mim, não conseguiria, né, ter esse jogo de cintura, né, de ir lá e atender a pessoa, porque querendo ou não, passe é uma doação de amor. Como é que você vai doar amor para uma pessoa que acabou de te bater? Né? Então, né, É, uma história fantástica realmente do Chico e que serve de exemplo, né, serve de alerta, principalmente para os trabalhadores das casas espíritas, né, Celina? sim, sim. Você está contando do caso do Jorge aí, que estava sempre mal cheiroso, mal vestido,
e era um espírito que, na hora do desencarne, Jesus veio recebê-lo pela grandiosidade, pela humildade, e realmente ele estava sempre machucado, boca sangrando, e ele ia lá, beijava o rosto do Chico, e Chico não se importava de ficar com mancha de sangue, com aquele. Na verdade, acho que ele nem sentia o mau cheiro do Jorge, porque ele sabia, e até ele desencarnar, até ele voltar para a pátria espiritual. Chico Xavier falou que nós não tínhamos noção quem era esse espírito que reencarnou nesse corpo do Jorge para ser recebido por Jesus, imagina, né? E falando em humildade, né? O Will falando também em Chico, tem a situação de no final de palestra do Chico, um homem mendigo também, sem acreditar em espiritismo e muito menos de humildade, como o Chico estava falando, ele chegou mastigando um pão. Lembra disso? E ele ficou rolando aquele pão na boca e foi lá no Chico no final da palestra e falou: Olha, você falou de humildade o tempo inteiro. Eu quero saber agora, eu quero ver se realmente você é humilde. Eu vou tirar esse pão e quero ver se você continua comendo ele e engole. Chico falou assim: Olha, se dizer, se mostrar, se humildade dependesse de se pegar pão da boca de alguém, mastigar e engolir, nossa, olha as mães, todas as mães seriam completamente humildes, porque fazem isso com as crianças, com os filhos, e muita gente não teria dificuldade de deixar o orgulho e passar para a humildade se fosse só isso. E ele pegou o pão e pôs na boca e comeu. E o homem, né, aquele homem com toda a ignorância dele, falou: Agora eu acredito que o Chico é humilde. Então, são coisas que a gente precisa refletir e que a gente põe muito ainda, né, Will, na parte do material. Quando se fala, não, uma pessoa, de repente, de muita posse, como diz esse item do Evangelho, se negar a estender as mãos para alguém que não tem nada material, porque acha que tem uma diferença, né, de posição financeira, etc. E o próprio Evangelho demonstra lá, dizendo que, peraí, a medicina, até hoje, não apontou nenhuma diferença entre o sangue de um pobre, né, de um plebeu e de um rico. Aí, Adolfo Bispo de Agel nos mostra como a situação da carne não tem nada a ver com a do espírito, em sua humildade, seu orgulho. E a gente vê ainda até hoje, né, Will? A posição financeira ainda faz muito. Uma roupa diferenciada faz diferença quando uma pessoa entra no local. E isso daí não, realmente a gente tem que mudar o olhar, tem que começar a entender que os valores do espírito, os valores da nossa alma, têm que ser modificados para outros propósitos, para outros princípios, para que a gente não volte daqui a pouco para casa com tempo perdido, sem aproveitar a oportunidade dessa reencarnação, pensando que está tudo dentro do material, que a gente tem que conseguir mais bens, mais dinheiro, mais terreno, mais carro, mais casa, e volta para casa de mão abanando. Então, olha como a gente precisa ser balançado, né, no sentimento, na mente, para que o Evangelho esteja mais perto do nosso dia a dia e dos nossos momentos atuais, que já era para ser diferente, né, Will? O conhecimento, os estudos que são feitos do Evangelho, independente da religião, já era para deixar todos nós, seres humanos encarnados, em outro patamar de desapego, de humildade e o orgulho um pouquinho menor. Pois é, você falou de reencarnação, né? Bendita é a lei da reencarnação, né? Que não foi inventada pelo Espiritismo, né? Mas é um dos princípios, né, da doutrina espírita. Bendita a reencarnação, né? Que nos dá a oportunidade, né, de sabermos que hoje nós podemos estar numa posição de superioridade em relação a alguém, seja materialmente falando, seja de repente numa empresa, ou porque você estudou mais, né? Você teve a oportunidade de estudar mais, então você teve, né, diplomas, né? Digamos assim, né? Mais do que outras pessoas, mas a gente sabe que isso não tem que ser motivo da gente ficar com aquele orgulho exacerbado. É claro que a gente tem que ter aquele orgulho bom, no sentido de ficar feliz com as conquistas que a gente tem, né, ter ambição, né, no bom sentido, né, ambições materiais, até ambições espirituais, né, porque a gente vê lá pela doutrina que hoje nós estamos na fase de humanidade, né, e talvez daqui a algumas encarnações a gente chegue, né, numa fase de angelitude. Vai demorar um pouquinho, né, mas um dia a gente vai chegar lá. Então, querendo ou não, é uma ambição espiritual que a gente tem que ter. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Então, bendita a reencarnação que nos dá essa oportunidade, as oportunidades, né,
aprendemos muitas vezes com a dor, aprendemos, né, às vezes numa situação, né, de mais pobreza, materialmente falando, mas que muitas vezes nos dá, né, a preciosa lição, né, da humildade, né, porque se a gente tem muitas posses materialmente falando, o nosso orgulho pode ficar ali, fica piscando ali aquele alerta. Se a gente está numa encarnação, digamos, mais humilde, mais simples, né, materialmente falando, a nossa humildade vai ficar ali e também corremos o risco, né, de nos revoltarmos, né, ao invés de trabalharmos a humildade, e aí a gente acaba, entre aspas, perdendo a nossa encarnação. Então, acho que é muito importante, né, principalmente para quem acredita na reencarnação, né, saber que nós estamos aqui, de repente eu estou rico, ou eu estou numa posição de superioridade, mas numa encarnação anterior eu pude estar, de repente, numa situação um pouco mais inferior, na próxima, de repente, eu posso vir numa situação inferior para ter outros aprendizados. Então é muito importante, né, Celina, a gente ter, né, o pleno conhecimento, né, de como funcionam os mecanismos da reencarnação, para que a gente não caia, né, nessa armadilha, né, de ter o orgulho exacerbado e, por outro lado, ter ali poder exercitar a humildade, né, com tranquilidade, com sabedoria, né, e acho que é isso que a gente precisa nas nossas inúmeras existências aqui na Terra, né? E lembrando que quem é humilde não sabe que é humilde. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, e o tema é mais ou menos esse nas palestras presenciais, várias pessoas levantam a mão e eu. Quando eu falo, quem se considera humilde? A pessoa quer dizer, ainda não se tem muito claro o que é humildade, não é? Que é esse desapego, que é se não se machucar por tudo, não se ressentir por tudo. Lembrando isso que você falou mesmo, a importância da reencarnação, que a gente está aqui para esse aprendizado, para buscar o estudo, somos crianças ainda, somos infantis demais no aprendizado da evolução espiritual e no vivenciar o espírito ainda muito solto, ainda muito liberto dessa parte de apego. Então, a gente ainda quer, né, aquela blusa para não emprestar para ninguém, aquela louça que a gente não usa, sabe, coisas, né, muito materiais que se a hora que a gente for embora, alguém vai pegar, vai dar, a gente não vai saber nem o que fizeram, e coisas que a gente está ali presos ao orgulho, e essa importância que você está falando, de irmos atrás do estudo, de saber por que estamos aqui, né? Que a reencarnação é um fato muito importante no momento do espírito, apesar de ser uma passagem e ser um relâmpago assim na eternidade, porque temos, né, o espírito imortal, mas como aproveitar o aqui e o agora, se colocando no lugar do outro, respeitando a dor do outro, procurando entender, fazer o resumo do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque muitas vezes a gente acha, né, Will, que a nossa dor é maior do que a do outro, que o nosso problema é o maior, porque a gente fica naquele egocentrismo, naquele orgulho exacerbado, que esquece que o outro tem várias situações que nem se comparam com a nossa, se a gente for começar a conversar, abrir o jogo e a entender realmente. Então, o egoísmo e o orgulho está muito preso, e aí tem sempre esse xizinho de versus à humildade, porque sabemos que o orgulho é um dos últimos defeitos do espírito a ser libertado, porque a gente é mais fácil ter a empatia, ter de repente a paciência, ter o entendimento, a caridade de várias formas, mas o orgulho é o mais difícil de o espírito se liberar, e isso daí está em estudos variados de grandes luminares. Então, não é que a gente de hoje para amanhã vai clicar o dedo, ah, não, já sou humilde, ou não tenho mais nada de orgulho. Claro que não. Mas é importante, né, Will, a gente começar a investir, começar a mexer nisso, deixar passar as coisas, ouvir certas coisas diferentes do que a gente acha, do que a gente pensa e saber entender a visão do outro. Nós estamos numa época, né, Will, que estamos sendo muito treinados e testados nisso, porque a gente está em época de eleição, a gente está em época de mudança dos filhos, dos jovens, até mesmo dos idosos e dos adultos no geral, por causa da transformação planetária. Vários tipos de mudança, a gente vê aí países em guerras, tal, tudo.
testando também se a gente consegue fazer uma prece e mandar a energia que chega, onde a gente manda com o coração, para mexer também, ó, estamos pensando no outro, estamos lembrando. Então, a gente está sendo muito testado a mexer no nosso orgulho e aceitar o outro e a situação diferente da nossa. Exatamente. E acho que um outro exemplo que eu gosto muito de ilustrar, né, que acho que casa perfeitamente com essa questão de orgulho e humildade, é o André Luiz. Né? Todo mundo aqui, acho que nos assiste, né, já deve ter ou lido e ou assistido o filme Nosso Lar, inclusive ano que vem, né, em 2023, vai ter aí o Nosso Lar 2. Aliás, vi uma reportagem, né, do próprio Wagner de Assis, né, dando um spoiler, né, que pode até fazer o terceiro e quarto filme, né, Ah, que futuramente. bom. Tomara, né, tomara que ele consiga, tomara que ele É. tenha condições de fazer isso. Mas naquela cena do André Luiz, né, que ele vai lá conversar com o ministro Clarence, que tem aquele monte de gente na sala, né, e ele passa na frente de todo mundo, né, vai lá, queria dar uma palavrinha com o senhor, né, falar, pois não, daqui a pouco eu te atendo, né, não, mas o meu assunto é rápido, falar, o deles também. E aí ele olha para trás, aquele monte de gente ali, e ele teve que esperar É, eu lembro. todo mundo, né, se atender, todo mundo com aquela cara, né, brava com ele. Ou seja, ali foi uma grande lição de humildade, que ele teve que ter, né, a Sim. humildade em esperar, né, a sua vez, né, e teve ali o seu orgulho ferido, né, porque ele achando, né, que era médico, tinha sido, né, médico, né, que enquanto estava encarnado, ele achou que ele tinha privilégios. E acho que por que eu falo muito do André Luiz? Porque ele é um grande exemplo, né, Celina, daquilo que nós somos aqui. Né? Não é porque a pessoa desencarnou, né? Às vezes as pessoas têm essa falsa ilusão, desencarnou, virou santo, né? Já está acima do bem e do mal. Não, negativo. Sim. Né? O André Luiz é um grande exemplo disso. O que ele era lá no plano espiritual, pelo menos nos primeiros anos, né, lá do nosso lar, ele era aqui na Terra. E nós, provavelmente, se desencarnássemos hoje, continuaríamos sendo as mesmas pessoas do lado de lá. Aí fica a pergunta para cada um. Se eu desencarnasse hoje, como é que eu estaria do outro lado? Né? Eu já seria um anjo de candura ou seria uma pessoa, né, mais ou menos, enfim, em aprendizado? Então, acho que o exemplo dele, né, é muito próximo da gente, né? As atitudes dele eram muito próximas das nossas, né? Aqui, enquanto estamos aqui. Então, acho que serve de alerta também para a gente, né, Celina? Ao ver uma situação como essa, né, saber que em algum momento da nossa vida, seja na fila do supermercado, na fila da padaria, no nosso trabalho, na nossa casa, né, no nosso lar, nós precisamos saber que muitas vezes a gente vai ter ali o nosso orgulho ferido, mas isso serve para a gente refletir a respeito, se interiorizar e saber, puxa, eu preciso melhorar isso. Porque se é uma situação que você não se incomoda, significa que você já não tem mais essa, digamos, essa imperfeição. Agora, se você se incomoda com coisinhas banais, significa que a gente tem muito, mas muito que aprender, acho que a grande maioria de nós, né, Celina? Eu, pelo menos, eu sou muito parecido ali com a situação do André Luiz. Não, e você vê, não foi na hora que ele quis que ele foi visitar a família. Quando ele chegou lá, ele passou por aquela situação de ciúme, que rapidamente ele voltou para aquela energia negativa, foi como se estivesse novamente naquela negatividade consciencial, que é a situação umbralina, né? E aí ele fez o bate-papo lá, se não me engano, com a Matilde, né? Aquele espírito de luz. E aí ela acalmou ele, auxiliou, e ele voltou lá, porque a esposa estava já com outro marido, com os filhos, etc. E ele se conscientizou que ela precisava realmente de um apoio, de alguém para auxiliá-la, para ajudar a cuidar dos filhos, as situações todas. E ele foi humildemente cuidar do concorrente, né, que manipularam as medicações com folhagens, com energias, né, da natureza, e ele realmente melhorou e levantou da cama o atual marido da esposa, que eu esqueci o nome agora da esposa dele, era Zélia, né? Zélia, é. Então, aí foi o que fez com que ele merecesse o título de cidadão do nosso lar, porque até antes ele era só um frequentador lá do nosso lar e etc. E aí mostra o auge da humildade de aceitarmos a situação como é, porque a gente pode pensar que agora, como deve ter muita gente ao nos assistir, ao nos ouvir, pensar assim, eles estão falando, mas é muito fácil falar. Lógico, a gente sabe que é muito fácil falar, eu e você sabemos disso, ainda mais a gente que vive estudando aí, né, várias passagens do Espiritismo, passagens de grandes nomes aí que vivenciaram muito mais
do que o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente sabe que não é fácil deixar passar certas coisas, deixar um pouquinho o orgulho de lado, mas muito mais, toda hora, eu acredito que você também, a gente é testado no nosso orgulho porque a gente fala a respeito. Falar, então você está falando, então você tem que vivenciar. Então vamos ver se a gente se fortalece sendo testado no orgulho, sendo testado nas coisas diferentes do que a gente quer da vida, do que a gente espera, e nos esclarecendo que essas situações de aprendizado é justamente para a gente diminuir expectativas em relação ao outro, em relação à vida, em relação aos fatos. Porque tem um pai que comanda tudo. Nós não conseguimos mudar o outro. Cada um dá o que tem. Se a gente esperar que o outro faça exatamente como a gente quer e goste, de repente a gente está super errado, de repente o outro está melhor que nós, ou então pode ser vice-versa. Toda vez que a gente levanta expectativa, a gente se ilude. E toda vez que a gente se ilude, a gente sofre e se decepciona. É, da mesma forma que a gente tem uns bons exemplos, né, que a gente citou aqui, né, Chico, André Luiz, tem o exemplo do Divaldo também, que eu acho que é bem bacana, que está no filme dele, né, que ele é convidado ali para fazer uma palestra, mas ele ainda não tinha toda a bagagem, né, doutrinária dele, né, e aí o espírito de Humberto de Campos vai lá, né, faz a palestra para ele, e depois dá o maior sermão nele, enfim, ele fica ali todo melindrado, né, e que a gente sabe que muitas vezes isso acontece com a gente, mas foi um grande aprendizado para ele. Mas fora esses bons exemplos, né, que serve para nos inspirar, tentar fazer minimamente igual, as pessoas com as quais a gente tem dificuldade em lidar no dia a dia, né, seja um colega de trabalho, às vezes um colega da casa espírita, às vezes um familiar, enfim, seja lá quem for, muitas vezes essas pessoas são colocadas nos nossos caminhos para que a gente aprenda também a gente, não que a gente vá apontar o dedo, mas às vezes a gente observa, né, um comportamento de alguém e pensa, puxa, essa pessoa é tão orgulhosa, né? Por que ela é assim? E por que eu tô nesse meio? Por que eu tô convivendo com uma pessoa assim se eu não sou assim? A gente pode até não ser assim. Pode até não ser assim. Mas se a gente está convivendo com alguém assim, é para que a gente realmente aprenda a lição. Tá vendo essa pessoa que está do seu lado, que você está, entre aspas, apontando o dedo? Não seja igual a ela. Então faça exatamente o oposto do que ela está fazendo. Se ela é orgulhosa, tente ser da medida do possível o máximo, tenha o máximo de humildade possível para você contrapor aquilo que está acontecendo do seu lado. E se a gente conseguir, né, realmente fazer isso de uma forma despretensiosa e principalmente amorosa, aí cai naquela situação, daquela frase que eu acho fantástica, né, do nosso querido não o mentor, mas o patrono da nossa casa, Francisco de Assis, que é: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Então, muitas vezes, o nosso exemplo, né, o nosso bom exemplo, pode servir para aquela pessoa que, na nossa visão, é uma pessoa orgulhosa, a de repente ela começar a parar e pensar, puxa, né, fulano, né, tá convivendo aqui comigo, ele não é assim, então eu vou tentar não ser assim também. E quantas vezes, né, Celina, principalmente dentro da casa espírita, por exemplo, né, às vezes a gente ouve relatos, né, do pessoal que vai passar no atendimento fraterno ou que vai conversar com a gente. Puxa, né, eu vi, né, assisti tal coisa, né, vi alguém fazendo tal coisa e comecei a fazer igual, né? Eu costumo sempre falar para as pessoas, a gente ainda não tem feito palestras presenciais, mas eu costumo falar muito para as pessoas que vão até o centro ali, que todo mundo que vai até o nosso centro vai porque gosta de animais, né, e leva os seus animaizinhos. Mas muita gente ali, tenho certeza que todos que vão ali, conhecem pessoas no seu dia a dia que não gostam de animais. Então, muitas vezes, você não precisa chegar para a pessoa e querer forçar ela a gostar de um animal. Mas se você tiver boas atitudes, bons comportamentos, não só com os animais, mas também com os seres humanos, aquilo vai servir de aprendizado para aquela pessoa que, de repente, na nossa visão, precisa se espiritualizar, não é isso? É mais ou menos por aí, Celina? Não, com certeza. Lógico que e o espiritismo também, no geral, não obriga nada a ninguém, né, Will? A gente respeita e a gente tem que aprender a respeitar a visão do outro, o posicionamento do outro, o que a pessoa sente, tudo tem seu tempo de amadurecimento, que nem a fruta. Então, devagar as coisas vão se modificando e acontecendo, e a gente precisa realmente respeitar o livre arbítrio do outro. Mas já que a gente falou um pouquinho dos nossos irmãos animais, eu deparei há pouco tempo atrás, porque a gente recebe também muitas perguntas lá na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, sobre um tutor, Will, de um animalzinho que fez a passagem do plano espiritual e ele teve muito tempo
com esse animalzinho e era tudo, porque a família toda, né, desencarnou, foi embora, não sei, ele ficou só ele e o animalzinho dele, que eu não me lembro o nome agora. E aí, exatamente, esse cãozinho que era tudo para ele, foi embora. Então, ele queria tirar a própria vida, Will. Olha só, deve ter muitas situações como essas, e tem algumas que nos impressionam um pouco mais. Então, a gente dizer que o animalzinho tem alma, sim, e que vai continuar o seu progresso, a sua evolução, que pode voltar, nada estava adiantando. E eu acho que é legal a gente abrir esse parênteses e falar sobre isso aqui agora, porque deve ter várias situações como essa, né? Eu sempre falo de uma amiga minha que entrou anos e anos em depressão quando o pastor alemão dela foi embora, a Andréia e etc., depois de muitos anos que ela foi melhorando, quando ela conseguiu outro, né, animalzinho para ela, e mesmo assim ela sentia falta do primeiro, que não parecia que era a mesma coisa. Então, a gente dizer que, como a gente falou no início, que tudo tem a mão de Deus, o animalzinho não adianta, é alguém da família, se torna realmente uma parte do seu tutor, e a gente vê que é um sofrimento imenso, mas nada justifica, não é, Will? A gente tirar a nossa própria vida, que nossa própria existência, acabar com o nosso corpo, porque a vida vai continuar. Não adianta que não vai tirar. A gente quer tirar o sofrimento e acha que acabando com o corpo, acabando com a existência, vai tirar o sofrimento. E chega do outro lado, além de não encontrar com o animalzinho, porque pode ser que ele esteja, né, ou já reencarnado, ou esteja em algum local, como a gente vê no nosso lar que você citou, que tem animais com tarefas, que tem colônias, né, que os recebe, etc., o espírito vai se decepcionar e vai se frustrar do mesmo jeito. Então, é termos a humildade de acreditar que Deus está com as mãos em tudo e que os animaizinhos não ficam desamparados, não é? São filhos de Deus, são espíritos em evolução, têm alma sim. E se a gente também ficar completamente em desequilíbrio, e a gente sabe que pensamento, ligação, energia é tudo, a gente pode fazer com que esse amigo nosso também sofra muito, né? Porque sente-se energia. Energia não adianta, é sentida, é transmitida e é sentida. Então, que as pessoas que se encontram dessa forma, né, independente de ser o gatinho, de ser outros, que possam aliviar seus corações, se fortalecendo na prece e conversando com Deus e buscando estudo. Né? O próprio livro dos médiuns, o próprio livro dos espíritos falam também dessas condições. Então, nós não podemos, de forma alguma, perder o equilíbrio e achar que qualquer coisa, independente da gravidade ou da dor na gente, que a gente possa ter a capacidade de tirar a nossa própria vida. E aí cai naquilo que você tinha falado anteriormente, né, Celina? O nosso orgulho, muitas vezes, ele acaba sendo ferido nesse ponto da gente achar que a nossa dor é a maior de todas e que ninguém passou por isso, que ninguém sofre mais do que ele. Né? E aí, entrando, né, nessa seara, né, dos animais, como você falou, de repente aquele animalzinho que às vezes é tudo na vida de uma pessoa e a gente sabe o quanto é difícil isso, né? Eu Sim, já passei por isso, todos lá do nosso grupo já sim. passaram por situações assim, mas tem tantos, mas tantos animaizinhos precisando de amor e carinho, precisando de um lar amoroso, de um tutor amoroso. Tudo bem, não é aquele animalzinho que estava com você, mas você pode não substituir, mas dar daquele seu amor, de tudo aquilo que está dentro de você, para um outro ser, para uma outra criatura de Deus que também precisa evoluir, que também precisa, né, sentir essa amorosidade. Porque muitas vezes esses animaizinhos que foram abandonados, talvez eles nunca tenham sentido um amor de verdade nessa existência. Aquele seu companheirinho que já partiu, que já está do outro lado, ele levou daqui todo esse sentimento, toda essa amorosidade. Se for possível e permitido, voltará a conviver com você de novo? Sim, a gente sabe que é possível. Mas enquanto isso não for possível, enquanto esse retorno não for viabilizado pela espiritualidade, que a gente possa doar esse amor, que a gente tenha a humildade suficiente de entender que existem outras criaturas precisando dessa amorosidade, que são filhos de Deus e muitas vezes colocados nas nossas vidas. Então, o relato que você falou aí dessa pessoa, também a gente já se deparou com situações assim. Eu sei que é muito difícil, né, de se conversar com alguém que, né, que de repente está com esse pensamento, às vezes muito focado nisso. É difícil, muitas vezes é trabalhoso,
mas felizmente, né, pelo menos os casos que a gente atendeu, né, a gente conseguiu, né, não mudar a opinião da pessoa, mas fazer com que ela entenda, né, que aquela situação, né, daquele animalzinho, né, ele encerrou o seu ciclo, né, que às vezes é um ciclo maior ou um ciclo menor, e que ele vai dar, ele terá a continuidade, né, da sua existência no plano espiritual e, se for possível, vai voltar aqui para a gente. Então, a conviver, né, com a gente. Então, acho que são exemplos, né, vários exemplos que a gente citou aqui, né, Sim. para a gente refletir a respeito, né. A gente sempre proporciona aqui reflexões, né, Celina, para que as pessoas parem e pensem, né, puxa, o que que eu preciso modificar na minha vida? O que que eu posso fazer para ter um pensamento diferente? Né? E nós não somos donos da verdade, estamos apenas dando os nossos exemplos, né, as nossas experiências, né, que talvez sirva para alguém, né, Celina? Exatamente, a gente em nenhum momento está querendo achar ou dizer que a gente sabe mais ou que a gente é melhor, jamais, é porque já passamos por experiências, vira e mexe, estamos conversando e tendo contato com pessoas que passam por essas situações, então a gente, baseado no Espiritismo, a gente traz a mensagem desse, a gente acalmar por dentro e confiar num Pai misericordioso, que independente se cuida das flores do campo. Aí entra de novo um caso de Chico Xavier, que passava sempre de ônibus por um jardim que tinha muitos girassóis, que era a coisa mais linda. E toda vez que ele passava por aquele jardim de girassóis, ele jogava a prece através da energia de amor, de gratidão e de beleza, porque quando a gente admira o belo ali, é também uma prece. E aí um dia quebrou o ônibus que ele ia para o serviço exatamente naquele jardim cheio de girassóis. Ele desceu, se afastou um pouco das pessoas enquanto esperavam arrumar lá o veículo e aproximou-se dele dois espíritos, tinha que ser Chico, né? Vieram conversar com ele, perguntaram como ele estava, ele cumprimentou e esses dois espíritos vieram agradecer a Chico. Aí ele falou assim: como me agradeceu o quê? Eu não fiz nada. Não, as preces, as energias que você joga para essas plantas, para esse jardim, porque aqui nós dois somos os responsáveis por cuidar e amparar essas plantas. E aí Chico saiu dali emocionado, né, com lágrimas nos olhos, e mostrando para a gente como as plantinhas, o matagal, uma simples árvore, tem proteção e cuidado de espíritos, de responsáveis. Imagina os animaizinhos, imagina o ser humano, imagina nós que estamos aqui, né, refletindo, divulgando uma passagem do Evangelho aí de orgulho e humildade. Então, para a gente ter certeza, né, Will, que a gente não está desamparado e os nossos animaizinhos também não, né? Assim como as flores, assim como as rochas, assim como tudo no universo. Somos todos filhos de Deus, moramos, habitamos a mesma casa comum, né? Então é nosso dever respeitarmos uns aos outros, né, para que a gente receba, né, a proteção que a gente tanto necessita dos nossos queridos amigos espirituais, que eu tenho certeza, né, que estão ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, estão ali nos incentivando, né, a sempre ouvir boas palavras e principalmente ter boas ações, porque não adianta a gente ouvir todas as palestras do mundo, ler todos os livros do mundo e a gente não colocar em prática, né, Celina? Aí, aí falta, né, a nossa humildade em entender, em compreender e pôr em prática, né, para que aí sim o nosso orgulho seja deixado de lado e que a gente realmente tenha uma vida feliz e tranquila, minimamente aqui na Terra, né? Com certeza. Falar de orgulho e humildade é muito com a gente, né, Will? É muito atual sempre. É muito a gente, às vezes, parar e, às vezes, até olhando para dentro da gente, a gente se machucar um pouquinho, porque deixar passar muitas coisas que, de repente, a gente ainda não tem condição, ainda não tem aquela força suficiente, machuca. Machuca, mas o orgulho nosso precisa ser machucado para o nosso bem. É igual quando a gente martela uma rocha para sair dali uma escultura maravilhosa, como foi de Rodin, o Pensador, e quando a gente martela um diamante bruto, para depois ficar mais preciosa ainda aquela joia, aquela pedra. Então, esse castigar um pouquinho o nosso orgulho é alguma coisa que a gente tem que se segurar na prece, pedir força e dizer: Pai, me dá força para essa situação que eu estou passando, porque é o meu orgulho sendo abatido. E aí vai crescer a humildade, vai crescer a luz, vai crescer a nossa condição de espírito encarnado para depois auxiliarmos
quando voltarmos para a verdadeira pátria, que é espiritual, não só aqueles entes queridos, mas como muitos e muitos que ainda estão na condição, ou que nós ainda consideramos inimigos nossos. Então, é assim que a situação vai se modificando, é assim que o Espiritismo é um Espiritismo consolador, e é assim que a gente vai começando a vivenciar devagarinho os ensinamentos de Jesus. É isso aí. Celina, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? O tempo voa, né? Mas tenho certeza que foi um bate-papo de muitas reflexões, né? O pessoal que está nos assistindo agora, no momento que a palestra está indo ao ar, o pessoal que for assistir depois, que for rever depois também, né? Às vezes é legal a gente assistir mais de uma vez, né? Para interiorizar bem as reflexões, os ensinamentos. Então, da minha parte, mais uma vez, Celina, quero te agradecer pela sua presença online aqui. Espero que no ano que vem, né? A gente já está aí planejando, né, algumas coisas aqui, de fazer palestras presenciais. Tomara que para o ano que vem, 2023, a gente consiga, né, finalmente colocar esse projeto em prática, e tomara que você consiga, né, arrumar um tempinho nessa sua agenda de tantos compromissos, né, e poder dar a honra da sua presença aqui no Jefa. Mas, mais uma vez, gratidão pela sua participação aqui online com a gente. E como um último pedido, né, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Você sabe que é uma felicidade tamanha estar junto com você e com vocês do Jefa. Se Deus quiser, a gente vai ter muita oportunidade ainda de estar junto pessoalmente, além dessa troca de energia online, que é sempre gratificante para mim e para tantos corações aí. Vamos sim fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos a se recolherem, mantendo os pensamentos elevados, que os nossos corações estejam unidos em amor, nessa prece de gratidão, de solicitação das melhores vibrações a todos que estão conectados a nós, a todos do Jefa, encarnados e desencarnados, que fazem com que essa casa console e abençoe tantos corações, tantos animaizinhos, tantos tutores e tantos entes queridos que de alguma forma estão buscando a melhoria, o conhecimento, a harmonia. Pedimos que essa prece, que essas vibrações envolvam todos os nossos parentes e amigos, conhecidos, desconhecidos também, todos aqueles que estão perto ou longe, todos aqueles que não são tão amigos nossos ainda, mas que a paz, a humildade do nosso espírito, conseguindo vagarosamente seguir a estrada evolutiva, vai conseguir mudar muitas e muitas situações. Pedimos que a luz se faça sobre todo o nosso planeta nesse instante, trazendo cura, trazendo benefícios, trazendo harmonia, e que os nossos irmãos menores, nossos irmãos animais também, sejam envolvidos e abençoados. Que todos nós possamos estar nesta vibração de amor e de gratidão, agradecidos a tudo e a todos, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Nós pedimos licença para encerrarmos esse encontro de hoje debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Celina, mais uma vez, um beijo para você. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. A vocês que nos acompanharam na noite de hoje, nossa gratidão. Quinta-feira que vem estaremos de volta em mais uma palestra do Jefa. Grande abraço a todos, ótimo final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.